Aí, ó, acabou de entrar ele, soldado. Te amo! Na hora, na hora Só gente certa. linda. Só gente linda. Gente finíssima. Inclusive, consegui fechar com ele e a live dele vai ser segunda-feira, 9 horas. Massa. Pessoal, soldado tem muita história para contar, cara. Muita vivência legal no campo. Muita coisa linda mesmo para compartilhar. Então, a questão mesmo, Alana, era falar sobre essa questão de missões urbanas. A gente já falou, o Valmar, né, do Pingo d'Água, a gente já falou, a primeira live que eu tive foi com ele, e a gente falou sobre missões urbanas, mas o soldado me falou que você teria ainda mais munição ainda para esse mesmo tema, que é um tema que a gente quer falar mais, porque as pessoas não têm esse entendimento completo sobre o que é missões urbanas, como é feito, como é se doar para as outras pessoas na missão em si, de fato, na prática. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desses trabalhos que você desenvolve, né, e falar um pouco o que é as missões urbanas. Não, essa questão de missões urbanas, né, quando a gente fala de uma coisa, parece uma coisa meio segmentada, né? O que é missões urbanas, de fato? Eu acredito que não tem muito segredo, sabe? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque a minha história com isso teve a ver com um grande encontro que eu tive com Deus, né? Eu realmente era uma jovem que em algum momento na vida, acho que como a maior parte das pessoas, se questiona, né? E eu falava assim, o que é essa existência? Essa existência é para quê? A gente nasce, daí a gente estuda e trabalha, ganha grana, casa, tem filhos, e é isso? A vida é para isso? A existência é para isso? Né? Então eu comecei a questionar. Eu acho que todo mundo que tem essa alma mais artística é mais sensível para as mazelas do mundo, então eu era extremamente melancólica. Qual que é a resposta dessa existência? E eu buscava muito, eu queria entender, né? E eu tive a minha experiência com Deus, né? Que é uma história muito longa, né? Não vamos tocar aqui, senão a gente já toma live só com esse testemunho. Mas a verdade é que quando eu tive esse encontro com Deus, não foi uma religião, não foi uma igreja, mas foi realmente algo genuíno, de dentro para fora. Eu entendi que existia esse ser superior, que existia Deus, né, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Quando eu tive essa descoberta, a minha vida mudou drasticamente, né? Aquela transformação de dentro para fora. E eu, na época, estudante, eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, né? E eu era estudante de Direito. Minha família toda era de uma carreira política, né? Então eu tinha muitos parentes na área política, uma família que gostava muito dessa área, e eu também estava indo por esse mesmo caminho, né? Na adolescência eu gostava muito de ir nos congressos de Grêmio Estudantil, então eu, enquanto estudante de Direito, fazia toda a minha projeção para essa área política, e eu, aos 19 anos, eu já era assessora política, assessora mais jovem, uma das mais jovens aqui na prefeitura de Foz, já era assessora, já tinha um super salário, né? E eu já tinha toda a minha carreira pré-concebida. Eu iria me formar em Direito, ser nomeada procuradora do município e ia ter a minha carreira jurídica. Mas Deus tinha outros planos para mim. Sim, meus amigos, tinha plano de eu ser a ovelha negra da família. E em um certo momento, eu comecei realmente, às vezes eu saía da aula do Direito, ia direto para uma base missionária que tinha aqui em Foz, da Jocum, né? E eu amava assistir as aulas. Não tinha uma das aulas que eu não assistia, que eu não me emocionava.
quero ouvir as histórias dos missionários que tinham cruzado fronteiras, que tinham passado por perseguições, aquilo me encantava. Eu falava, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu não quero viver de prazo, eu não quero viver dentro de um fórum, eu quero isso. Então, coisa de 1 ano e meio ou 2 anos que eu estava na igreja, eu fui muito intensa, eu realmente tinha a convicção do chamado missionário que Deus tinha na minha vida. Então, eu larguei tudo, chutei o balde, chutei faculdade, aí eu já estava indo para o 3º ano de Direito, quarto, já estava dentro da Procuradoria do município, já pronta, encaminhada, né, já para cumprir o ciclo, ser nomeada procuradora, ia me formar, ser nomeada, mas eu entendi que valia a pena era viver essa grande aventura com Deus do ID, né? Então, ainda antes de fazer esse treinamento missionário, uma das coisas que pulsava no meu coração era entender essa dinâmica. Eu tinha uma grande dificuldade dentro da igreja, eu falava o seguinte, ok, eu tenho a minha salvação, Deus é bom, e Ele é bom em todo tempo, mas é só isso. Também eu tive uma crise dentro da igreja. É só isso, né? É só se alegrar com a salvação, ou a gente precisa realmente compartilhar, né? Na época eu era de uma igreja super elitizada, era uma igreja muito formada por médicos, advogados. Então eu estava me enquadrando naquele perfil, né? Eu estava indo para esse lado do direito. E não tinha muito essa pegada de entender que missões era uma coisa de sair para fora ou de lidar com os perdidos. Foi uma coisa muito orgânica do próprio Deus se revelando a mim. Então, um dia eu, em oração, Deus começou a colocar no meu coração os moradores de rua, e os adictos, né? E as profissionais do sexo, e as travestis. Veja, eu era nova na fé, eu não tinha nenhum treinamento, nenhuma ferramenta, eu só tinha muita vontade de estar alinhada com o coração de Deus. Então eu comecei a orar, falei, Deus... Oi? A ousadia já estava pulsando dentro de você. Agora eu sei quem que é o Arlindo ali, só para me pontuar aqui, o Arlindo, ele tá falando ali, é um cara que muito tempo eu não vejo, e ele é um cara que fazia muita coisa errada na vida, né? E agora está nos pés do Senhor Jesus. Então, glória a Deus por ele estar aqui. Tem até uma surpresa para mim. Ele está na live aqui. Mas, seja bem-vindo, Arlindo. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu tinha inconformismo dentro de mim, sabe? Eu tinha uma coisa que incomodava, eu falava, não é só isso. Então, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, coloca pessoas no meu caminho que também estão pensando assim. E aí eu comecei a fazer amizade com alguns jovens, eles eram de outras denominações, não era só da minha igreja. E aí a gente começou a marcar, de toda quarta-feira, a gente se reunir para estar junto. Era uma coisa da gente, na simplicidade, se reunir para pegar um violão, sentar no meio-fio e adorar a Deus. Só que onde tem adoração, onde tem busca genuína por Deus, alguma coisa, né, se move. Então, a gente começou a ter algumas experiências do tipo, um começar a falar em árabe, outro começou a falar em mandarim, outro começou a falar inglês, sem nunca ter feito aula de línguas. Foi uma coisa muito sobrenatural. Um dia nós estávamos em oração, eu comecei a falar uma língua que eu nunca tinha ouvido, né? Eu era de uma etnia indígena, depois de muitos anos eu descobri que era de uma etnia indígena. E uma amiga começou a falar em árabe, outro em inglês, outro, as nações, assim, línguas de nações. E a gente olhou para aquilo e falou, o que é isso? O que Deus está querendo comunicar? Né? Eu lembrei muito de Atos, naquele momento de Atos onde eles estavam ali, eles começaram a falar várias línguas. E aí a gente entendeu que aquela reunião não era para ser só uma reunião. Detalhe, era um bando de adolescentes. Eu acho que eu era mais velha, com 19 anos. Era um bando de piá pançudo, 15, 16, 17 anos. Pessoas que as igrejas nem davam muita credibilidade, porque o jovem tem muito isso. O jovem adolescente, às vezes, ele é encarado como inconstantes, né, que não tem compromisso. Então, assim, aparentemente, jovens, adolescentes que não tinham muita credibilidade,
né? E aí a gente começa a ter experiências falando línguas de outras nações, outra ali tendo dores de parto, chorando aos prantos por nações, tendo cargas do que ia acontecer em tal país. Eu falei, gente, isso aqui não é para a gente guardar em quatro paredes, é para que a gente comece para fora. Então a gente começou a ir para os hospitais, né? Os meninos iam para a penitenciária, e eu, como eu era a única de maior na época, que tinha carro e que o pai e a mãe já liberava, né, para dar uma saída, porque os pais não liberavam, eu falei assim, gente, eu quero começar a falar com as profissionais do sexo e com os travestis. A gente tinha preparação? Nenhuma. A gente tinha teologia? Nada, entende? Só tinha uma vontade, um fogo que vinha dentro da gente, uma vontade de anunciar o amor de Deus. Então eu orei, eu falei, Deus, eu quero fazer isso, eu quero levar a tua verdade, a tua palavra, e deu uma estratégia, né? Então, o que o Senhor me deu de estratégia? Se tem uma coisa que eu tenho na vida é cara de pau. Eu falo pra caramba, sou super comunicativa. Já percebeu, né? A menina fala. E aí eu lembro que só tinha um dos meninos que eram liberados para ir comigo, que o resto tudo assim, os pais não deixavam, o horário também não podia, não condizia. Eu nunca me esqueço. Falei com ele pela primeira vez, nós fomos até a Avenida Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, que é aqui na fronteira, e eu falei assim, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu sei que Deus pode nos usar como instrumento nas mãos dele. E eu lembro que o menino que estava comigo meio inseguro, ele falou assim, Alana, eu acho que eu tenho mais segurança se eu chegar perto deles. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no carro, eu intercedo por você e você vai lá e deixa Deus te usar. Mas eu fico aqui te guardando. Se vier alguém, né, se vier alguém de rua querer te bater qualquer coisa, né, eu vou lá e te protejo. Eu falei, então fechou. E foi assim que começou o primeiro Ministério de Missões Urbanas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu estou falando de coisa de 15 anos atrás, né? Já faz um bom tempo, uma longa caminhada. E começou assim. Eu lembro que uma das minhas preocupações que eu tive na hora de falar com as profissionais do sexo é não ter aquela imagem estereotipada do crente, né? Porque eu sabia, eu imaginava que eles já tinham tido uma referência meio negativa disso, né? E eu te conto, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu fui, coloquei meu batom vermelho, eu tinha uns cabelão bem compridão, coloquei uma bota, e lá fui eu falar com os travestis e com as profissionais do sexo. E foi muito legal. A primeira vez que eu cheguei para elas, eu falei, oi, tudo bem? Nessa cara de pau mesmo, gente. Tudo bem com vocês? Olha, meu nome é Alane, já fui me apresentando, já dando 3 beijinhos. E elas olhando tudo assim pra mim, né? Quem é você? Por acaso você é daquela outra esquina? Você faz ponto lá na outra esquina? Falei, não faço ponto na outra esquina e não vim roubar ponto de ninguém. Fique bem claro, né? O que eu quero falar com vocês, meninas, é o seguinte. Agora são 3 horas da manhã. A gente sabe que existe um risco para quem trabalha na noite, né, para quem se prostitui. Não é verdade? Às vezes um cara não quer fazer algo com você, quer te obrigar a cheirar uma parada, às vezes quer fazer com você com uma arma na sua cabeça, às vezes a pessoa está alucinada, tem tantos perigos, né? Que quem trabalha na noite tem que lidar, não é verdade? Ai, elas, é verdade, é muito perigoso. Falei, então, o que eu vim fazer aqui? Eu vim oferecer uma oração. Ah, você vai querer expulsar demônio da nossa cabeça? Porque esses dias uma mulher passou com os papelzinhos aqui e falou assim, vocês têm que se converter, vocês estão tudo endemoniados, e jogou tudo os papel na gente. Olha a referência que eles tinham de cristianismo. A referência que eles tinham de cristianismo eram de pessoas que simplesmente pegavam os folhetos, jogavam e falavam que eles iam para o inferno. Então, a primeira coisa, quando eu falei que eu queria orar por elas falaram, você vai querer tirar demônio da nossa cabeça? Porque os crentes falam que a gente é endemoniado. Eu falei, não, eu não vim fazer oração para tirar demônio de ninguém. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero que vocês acabem a noite de vocês e vocês possam ir para casa e se sentirem abençoados e guardados por Deus. Ah, tá, então tá bom, Lana. Se for uma oração de proteção, então a gente quer. E foi assim que eu comecei o trabalho com os travestis, com as prostitutas, aqui na Avenida Brasil, em Foz do Iguaçu, há 15 anos atrás, foi oferecendo oração.
Depois começou a acontecer um fenômeno muito legal. Porque quando eu já entrava na Avenida Brasil, elas já vinham gritando. Ai, Alana! E era muito interessante, porque eles falavam assim, chegou a oração da proteção. Então, assim, se a gente estava no momento da oração e chegava alguém para fazer o programa, algum homem que chegava lá para fazer o programa, elas ficavam bravas. Ei, você não se toca não? Você não viu que agora é a hora da nossa oração? É a hora da nossa oração da proteção? Né? Então, era muito interessante, porque através daquilo a gente foi criando um vínculo, através do vínculo a gente foi criando conexão. Então, às vezes eu chegava lá, uma delas chegava assim e falava assim, escuta, será que hoje você pode falar comigo aqui, sem ser na frente das meninas? Eu queria te contar uma coisa. Será que você podia orar por mim assim, nesse sentido? Então, eu comecei a ouvir as histórias delas e deles, comecei a ouvir as vivências delas e deles e comecei a entender as realidades. Que essas pessoas tinham vindo de famílias disfuncionais, lares destruturados, e as pessoas perguntavam, Alana, mas e a rejeição? Não tinha gente que vinha, que achava ruim? As únicas pessoas até hoje, em 15 anos de ministério, que achavam ruim e que tinham a recusa, eram pessoas que eram filhos de pastores, filhos de crentes, pessoas que foram muito abusadas dentro do contexto de igreja, pessoas que foram muito feridas em nome da fé. Então foram raras as vezes, mas as poucas vezes que eu tive essa rejeição ou essa dificuldade de aceitar, eram pessoas que tinham sido feridas dentro da igreja. E bom, nem preciso dizer que a partir daí, pode falar, senão eu falo muito. Você tocar nesse ponto, porque esse contraponto de você conseguir falar com alguém que é de fora e às vezes não conseguir falar com os de dentro, acaba acontecendo com isso. Porque às vezes a gente consegue ter uma linguagem de falar com quem está fora para trazer para dentro, mas não consegue falar para quem está dentro o que é o de dentro, o que é o dentro. Né? Tem uma dificuldade. Aí o que acontece? Nesse sentido de que você conseguiu falar com as pessoas, conseguiu chamar elas para elas entenderem sobre o Evangelho, olha que ponto importante que você citou. O único que não ouvia é aquele que estava dentro, que já esteve dentro. É interessante isso. E foram uma série de desafios, Douglas, porque, veja bem, eu era nova, que a gente chama, né, novo convertido. Então, quando eu chegava com toda essa empolgação para as pessoas, vamos para a rua, aí as pessoas falavam assim, primeiro amor, né? Primeiro amor é isso mesmo. Então, eles achavam que aquilo era fogo de palha, né? Que era primeiro amor. E eu estava falando de vidas que estavam se entregando. E aí chegou um momento em que elas realmente começaram a falar, nós queremos esse Deus. Nós queremos esse Jesus que você tem. Nós queremos essa presença de Deus na nossa vida. E aí eu cheguei num momento que, óbvio, na minha liderança na época, eu tive que conversar com eles. E eu falei, bom, o que eu posso fazer agora? Nós abrimos um grupo pequeno para eles, nós trazemos dentro da igreja, o que a gente pode fazer? Era uma coisa ainda, eu estou falando de 15 anos atrás, mas eu vou falar para você que essa é uma problemática ainda hoje. Ainda hoje nós temos dificuldade de absorver essas pessoas dentro das nossas igrejas, né? Hoje eu tenho uma igreja que me apoia, graças a Deus, acho que minha pastora está até aí online, tem uma igreja que dá totalmente liberdade, que acolhe, mas, gente, é muito difícil, porque na maioria das igrejas não é assim, até hoje existe uma dificuldade de absorver essas pessoas, e eu lembro que a minha igreja, na época, eu falei com os pastores, e eles falaram, ai, Alana, traz aí, então, né? Eu falei, então tá bom. Eu lembro que eu preparei para levar no culto, acho que era 3 travestis e uma profissional do sexo. E aí era num domingo, e 1 hora antes de começar o culto, né, a esposa do meu pastor me ligou pedindo, por favor, Alana, não traga essas pessoas na igreja, porque a igreja não está preparada para lidar com essas pessoas. E aí, claro, a minha crise, eu falei, gente, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou falar para essas pessoas que elas não podem estar na igreja? Alana, faz o seguinte, leva eles então no culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira era um culto que não tinha louvor,
sabe aquele culto de oração que não vai ninguém? Eu falei, mas como que eu vou falar para uma pessoa que ela pode ir num dia do culto que não vai ninguém, que não tem louvor, que não tem nada, e num dia normal de domingo, onde tem pessoas, seres humanos, elas não podem ir, né? Crise, né? E eu era muito jovem, então eu lembro que eles falaram, ah, Alana, a gente vai ter que ter uma conversa, né? Lá fui eu para o gabinete. Uma coisa que eu queria falar para as pessoas que elas têm um perfil de evangelista, né? Porque o evangelista, ele não tem dificuldade de ir, de falar, de anunciar, né? Ele não tem. E o evangelista, ele precisa entender que nem todo mundo, às vezes, vai dar conta com todo esse, sabe, esse ímpeto, essa coisa. A gente, quando eu entendi o que é os 5 ministérios, né, que alguns têm de pastorear, outros é mestre, a gente consegue viver mais leve, né? Então, eu lembro que eu fui para o gabinete e para mim era muito difícil isso, entender essa dificuldade que a igreja tinha de absorver essas pessoas, né? Então, de crise em crise, né, dentro do ministério, eu dei um passo maior, fui para a missão, fui para uma base missionária, né, que me dava liberdade para poder trabalhar com essa galera de rua. E aí eu me apaixonei mais ainda pelas tribos urbanas, né? Então eu já tinha essa experiência da rua, das travestis, dos trans, dos homossexuais, que eu amava e amo. E aí, quando eu fui para outra base, em outra cidade, eu comecei a me envolver nas paradas gays, conhecer pessoas da liderança, de lideranças de militâncias gays, e comecei a me relacionar com eles, e me relacionar uma relação muito, muito sincera, eles sabendo quem eu era, o que eu acreditava, né, o que eu fazia da vida, e esse respeito, sabe? Esse amor, esse respeito. Então, em Curitiba, eu dei de cara com as tribos urbanas. Então, lá tinha um movimento muito forte de punks, góticos, que a gente chamava também dos nazis, que era a galera nazista, que literalmente, né, que tinha muito essa coisa com os punks, matavam os punks. Então, tinha uma coisa de tribos urbanas que era muito forte, né, em Curitiba, né? Então tinha praças em que existiam essas tribos, em que elas ficavam ali, elas se inseriam. E eu consegui me inserir, né, junto com o pessoal das equipes. Ali eu participava da comunidade Gólgota, que é a Igreja do Rock, conhecida como Igreja do Rock, lá em Curitiba. E ali a gente entendia que a gente conseguia absorver essa galera que não se encaixava em lugar nenhum, mas que a gente tinha um lugar adequado, que aí fugia um pouco desse estereótipo de igreja, né? Era uma igreja assim, bem que tinha muitos eventos de música, de bandas, e a gente sabia que era uma estratégia. Óbvio, eu acho que é prudente a gente falar de que em algumas situações isso não é totalmente desnecessário. Eu gosto tanto de ouvir aquele testemunho do Rodolfo, que ele conta que foi as irmãs do Coque nas orações, que ele teve a experiência dele com Deus, e eu acho maravilhoso, porque quando Deus ele quer realmente fazer uma obra, ele faz em qualquer lugar, né, de qualquer maneira, ele faz, usando quem ele quer, da forma que ele quer, mas naquele momento, naquele contexto, eu me inseri naquele processo ali, naquela galera, e a gente começou a realmente fazer uns trabalhos ali com os punks. Então a gente fazia os zines, né, que é uma questão muito cultural deles, né, aqueles folhetos, e a gente sempre colocava um assunto sobre política, alguma coisa sobre coisas que tinha a ver com o mundo deles, assim, da questão política, da questão de autoridades, que é uma coisa muito falada, refutada. Então era muito legal, porque a gente ia até o Largo da Ordem, espalhar esses zines, e ali a gente tinha a oportunidade de trocar uma ideia, de conhecer, de se conectar com essas pessoas, né? E aí é legal a gente falar de uma coisa também que hoje se fala muito sobre o missionário, que o missionário ele quer trazer a imposição cultural, né? Que é quase que um abuso. E eu acho que na minha caminhada, enquanto missionária, eu sempre vi isso de uma forma diferente. O evangelismo, para mim, sempre foi uma oportunidade de me conectar com outras pessoas, de ouvir, inclusive, outras ideias, né? E através dessa conexão, dessa possível amizade, aí a gente podia compartilhar essa mensagem de amor. Você ia falar alguma coisa? Eu não sei se você já chegou a ler, mas tem o Dom Richard, que ele tem um livro que é Totem da Paz. E ele só é um escritor de missões, né?
e ele fala uma coisa interessante no livro dele, que é exatamente o que ele está abordando. Às vezes a gente tem que ser louco para confundir os sábios, exatamente de entrar no meio deles. E assim, só nós, só pessoas cara de pau mesmo para conversar, para saber conversar. Tanto com, igual você falou, você começou a falar que você era advogada, né? Você estudou advocacia e tal, tinha uma carreira, mas olha como que a vida deu uma volta para que você pudesse falar com pessoas na rua e chegar e conversar numa boa, como se já conhecesse aquelas pessoas há muito tempo. E as pessoas, às vezes, não têm esse feeling, né, de que elas querem mostrar o evangelho que elas veem dentro da igreja. Mas para chegar a esse evangelho, às vezes, quadrado que existe, é preciso falar de uma forma em que é o linguajar daquela pessoa. E o Dom Richard, que é o que eu citei, ele fala que uma certa tribo, nesse livro, o casal, eles foram evangelizar nesse local, eles tentaram de várias formas fazer o evangelismo, falar de Jesus ali. Só que aquela tribo era uma tribo que cultuava andar nu. E aí até os dois entenderem que eles iam ter que entrar na cultura ao ponto de viver naquela cultura nu, para eles conseguirem falar de Cristo para aquele pessoal, para aquele povo, e aquele povo se converter. O livro ele trata sobre isso. Então, assim, olha o ponto que o evangelho chega de mostrar como a gente, às vezes, tem que desmistificar, quebrar primeiro dentro de nós, para conseguir construir algo com alguém. É interessante. Era isso. E eu sentia que isso era um pouco chocante para as pessoas, porque, veja, enquanto assessora política, enquanto estudante de direito, a minha vida era outra, a minha forma de me vestir era outra, a minha forma de me expressar era outra. Então, eu vivia de salto, tailleur, maquiagem, era um outro padrão de vida. E, de repente, estou no meio dos punks, com a cabeça raspada, né, com visual, eu já não era tão nova, eu já estava na época com 26 anos, colocando piercing na língua, colocando piercing no nariz, porque era uma coisa ali da cultura deles, era uma forma da gente ter mais facilidade. Não vou ser hipócrita também dizer que era só por causa disso, porque eu também gostava da cultura, do estilo também, né? Não vou ser, era só por causa disso que eu me vesti. Não, eu gostava também, eu estava à vontade também naquela cultura. E para mim, a gente ficou lá pelo menos uns 3 anos, indo para o Largo da Ordem, levando os zines, conversando, se relacionando com os punks. E para mim, assim, eu acho que eu cheguei no ápice quando uma banda muito tradicional, lá da banda mais tradicional de Curitiba, punk, eles me chamaram para tocar junto com eles num show. E aquilo foi muito simbólico, né? Naquele dia eu entendi que eu tinha conseguido me inserir naquela cultura, né? E mesmo muitas vezes a gente ali no meio de bebidas, no meio de drogas, onde a gente tentava trazer a nossa mensagem, eles percebiam a diferença na gente e chegou um momento que, graças a Deus, as sementes frutificaram. Nos 3 anos que eu fiz esse trabalho com os punks ali direto no Largo da Ordem, aparentemente a gente não via tantos frutos, mas eu tive uma experiência muito bonita no passado. Eu fui numa conferência aqui em Foz do Iguaçu, que era do Bola de Neve. Eu tive a honra de ver um dos caras mais icônicos do punk, que é um dos caras que mais tinha problema, vivia drogado, no chão. Uma pessoa bem conhecida em Curitiba na cena punk. Vi ele lá com as mãos para cima, adorando a Deus. Um cara que tem uma célula, que tem uma liderança em Curitiba. O cara, assim, explodindo em Deus. E aí eu chorei, fiquei muito emocionada. Ele falou assim, eu lembro da semente que você plantou na minha vida. Então, são coisas que às vezes a gente não vê de imediato, mas que depois a gente tem oportunidade, né? Eu me senti tão abraçada que Deus me deu a oportunidade de tantos anos depois conseguir ver um fruto, né? Fora aqueles que a gente não vê. Mas esse ministério é um ministério que as pessoas querem mensurar números. E não é um ministério que a gente mensure números. As pessoas falam assim, Alana, esses 15 anos de ministério, quantas pessoas quantas travestis, quantas profissionais do sexo estão na igreja hoje? Convertidas, obreiras.
Eu falo para você, de 15 anos, se eu souber de uma que eu cobre aqui a palma da minha mão, é muito, né? E aí as pessoas ficam assim, mas como? Por que então? E eu falo que não é um ministério de números, não é um ministério de resultados, é um ministério de amor e de graça. Entende? Sim. A gente tem que tirar essa mentalidade que foi construída lá nos anos 2000, das metas, dos números, dos G12, das células. Você está entendendo? Dos números. Pessoas não são números. Pessoas não são metas. Pessoas Aquele são pessoas quadro, singulares. Né? Já passou por isso? Então, Aquele quadro, né? E seu nome fica. Você lembra? Não sei se você pegou essa parte, né, do Evangelho. Que tem o quadro, né, na sua célula, e vai lá, coloca seu nome em cima e vê quantos convertidos você, né, quantas pessoas você levou o ano inteiro. Então, a sua meta é X. Tinha umas coisas muito sem lógicas no Evangelho. Não sei se ainda existe, pelo menos aqui próximo a mim eu não conheço. Mas são coisas da missão, que é um reino. Eu não sei, a minha cabeça é um pouco também missionária, como a sua, você está falando aí, eu estou me identificando muito. A gente vê missão de uma forma em que o que a gente faz é para um reino que ele existe num plano que as pessoas não estão vendo. Então, falar para travestis, né, para homossexuais ou qualquer coisa nesse sentido, e falar para o punk, é diferente, porque as pessoas querem ver aquela pessoa entrando na igreja e fazendo mais um número. Então, se a nossa igrejinha tinha 50 membros, no final do ano, pelo seu projeto de missão, no final do ano, nós temos que ter os 100. Vamos dobrar isso porque você evangelizou, você falou. E às vezes nunca é assim, é porque a semente ela vai germinar muito depois. E as pessoas não entendem isso. Eu tive crises, né, nesse processo de quantificar. Eu lembro que eu tive uma conversa muito bonita com o pastor Geraldo, da Caverna de Adulão. É uma pessoa que você precisa trazer aqui para fazer a live com você, porque ele é maravilhoso. E eu falei isso. Falei, Geraldo, faz 10 anos que eu tô nisso e parece que eu não vejo, né, muitos frutos. E ele me levou a ter esse raciocínio, sabe? E daí ele me contou toda a história da Caverna de Adulão, como que tinha sido construído aquilo. E eu entendi. Depois que você entende, vamos embora, né? Então, lá em Curitiba, a gente viveu um processo muito bonito nessa parte de missões urbanas. Então, um tempo trabalhando com os punks. Teve a época dos emos. Quem lembra dos emos aqui, né? As franjinhas do lado, né? Eu lembro que eu até cortei meu cabelo, parecia uma eminha, porque eles tinham muito nessa coisa da cultura, a melancolia, a tristeza, a questão da sexualidade também. Então, assim, foram anos muito gostosos. Depois eu fui pro rockabilly, pra galera que andava como nos anos 50, 60, então eu fiquei uns 2 anos montada, que eu parecia que eu estava presa nos anos 50, que eu usava aqueles topetão. Pô, eu gosto até hoje, hein, meninas? As meninas aí que curtem moda. Então eu usava aqueles topetão, assim, parecia que eu estava nos anos 50. Quando eu via para Foz do Iguaçu, para minha cidade, as pessoas ficavam escandalizadas comigo. Falavam assim, nossa, o que aconteceu com essa menina? Viraram a cabeça dela, essa Jocum virou a cabeça dela, mas não, é porque eu estava inserida naquele contexto e foram tempos incríveis. E eu também me travestia, também, de vez em quando, na base missionária, porque nós fazíamos treinamentos, nós pioneiramos a escola de sexualidade em Curitiba, na Jocum, foi a primeira escola de sexualidade que teve na Jocum, fomos nós que construímos, pioneiramos. E nessa escola a gente recebia pastores, líderes do Brasil inteiro, que queriam trabalhar com sexualidade, mas que também tinham problemas na sua sexualidade, né? E assim outras pessoas também. E, óbvio, pessoas também, às vezes, de igrejas tradicionais. E eu percebia que, como eu era conselheira, eu trabalhava já no aconselhamento, às vezes a pessoa chegava lá, olhava para o meu piercing, né, olhava para o meu estilo e ficava presa no meu estilo. Ela ficava com barreira comigo, né? Porque eu falava assim, nossa, mas essa menina é meio doidinha, com piercing na língua, né? Então, eu me travestia também. Então, quando era dia de começar o seminário, né? O que eu fazia? Tirava os piercing, colocava o salto, sabia me travestir, colocava o salto, colocava o terninho de credibilidade, porque infelizmente a aparência ela comunica muito. Antes de você falar,
a tua aparência já comunicou alguma coisa. Então a gente ia assim meio camaleão, e era muito interessante, porque chegava uma semana, né, já tinha me conectado com os pastores, com as pessoas, elas já me conheciam, já conheciam um pouco da minha essência, e aí eu voltava com tudo, com os estilos, e era muito legal, porque depois eles me chamavam para ir nas igrejas deles, né, em outros lugares do Brasil, e aí eu falava, quer que eu coloque uma saia, ou quer que eu tire o brinco? Não, a gente quer você do jeito que você é, para quebrar paradigmas na igreja. Então foi muito bonito viver isso, sabe, com a igreja brasileira, e foram alguns anos assim, vivendo, desconstruindo, quebrando paradigmas, né, até nessa parte, enquanto mulher solteira também, falando de sexualidade, quebrando alguns tabus. Eu já cheguei no ponto de ter perseguição, de às vezes eu estar numa igreja para falar e as pessoas questionarem quem ela pensa que ela nem casada não é. De certo, achavam que eu ia ensinar Kama Sutra, né? Imagina, eu estava lá para falar princípios da Bíblia, coisas que são globais para nós, mas tinha esses levantes. Quem ela vai falar, ela nem casada não é, como que vocês vão deixar ela falar de sexualidade? Então eu sofri isso, eu sofri até esse tipo de perseguição, entendeu? Então, coisas que me abatiam, que me deixavam chateada, mas que eu entendia, eu tô por um propósito maior, né? E assim, uma coisa que é importante a gente entender é que a missão ela é muito gostosa. A gente está falando de um lado muito legal desse desprendimento, de ir, mas também a gente tem as oposições, né? Tem umas situações que marcam muito a gente, né? Eu tenho uma situação assim que me marcou muito, foi na cidade de Corumbá, que é no Mato Grosso do Sul, ali na divisa com a Bolívia. Eu lembro que tinha uma amiga minha, eu já tinha passado lá um tempo em missão, trabalhando uma vez com uma igreja, com casa de recuperação, e depois de muitos anos, eu estava em Campo Grande ministrando, e uma pessoa ouviu pela internet, uma amiga minha muito querida, Teds, e ela mandou mensagem, ela falou assim, amiga, eu estou mobilizando um projeto lá na África, a gente quer construir escolas na África, será que você pode vir aqui para Corumbá para me ajudar, né, a movimentar essa coisa, porque é uma vila de muçulmanos e a gente quer levantar escolas lá no meio dos muçulmanos e é um projeto muito bonito. Falei, mano, não precisa nem falar duas vezes. Tô indo, tô pegando o bus e tô indo. E aí ela entrou em contato com um pastor muito querido lá, para que me apoiasse, que ajudasse nas passagens, que me acolhesse na igreja, né? Porque daí eu iria compartilhar na igreja dele. E aí, quando eu cheguei lá na cidade, a primeira coisa que eu via lá, parada gay. Parada gay, Ladário, Corumbá. Falei, não acredito que vai ter parada gay. Falei, não, eu quero, simplesmente vou na parada gay, né? E foi muito legal. Eu conversei com o pastor, falei, pastor, tudo bem, se eu puder ir na parada gay, você me dispensa para eu poder ir na parada gay e tudo, porque é uma coisa que, né, a gente tem feito nos últimos anos. Ele falou, não, você tem a bênção, mano. Você vai na bênção, você pode evangelizar na parada gay. Ele falou assim, não só pode ir, como eu vou dispensar 2 pessoas da minha igreja para te fazer companhia, tá bom? Falei, ótimo. Então, e nisso, nós fomos para a reunião dos pastores da cidade. Esse pastor muito querido, ele fazia parte de uma associação dos pastores da cidade. E ele era uma pessoa muito influente também, uma liderança também na cidade, pastor Vitor, muito amor pela vida dele. E eu fui lá para ajudar, na verdade eu estava limpando o chão para os pastores, nesse dia eu estava limpando o chão enquanto eles se reuniam. E em um certo momento, estava preparando a mesa com as comidas, eu estava lá para servir, né? E no momento começou um dos pastores a falar, gente, vocês viram a parada gay que vai ter na cidade? Que absurdo, né? Começou aquela revolta, né? Ah, que absurdo, onde já se viu? E aquilo começou a me incomodar, porque eu pensei o seguinte, eles estão tão indignados, mas eu não vejo ninguém orando. Vamos ser resposta para essas pessoas que estão na parada gay? O que a gente pode fazer para acolher essas pessoas? O que a gente pode fazer para levar o amor? Aquilo começou a me dar um incômodo interno, mas eu estava lá, né? Estava
precisava manter minha pose, estou lá limpando, e daqui a pouco esse pastor Vitor veio no meu ouvido e falou, querida, essa indignação, né, essa dor no teu coração, é a dor do coração de Deus. Você vai no nome do Senhor Jesus e você vai com a autoridade. Eu estou te enviando para você poder ir nessa parada gay e fazer a diferença, levar o amor de Deus. E aquilo para mim foi um abraço. Eu entendi que Deus estava comigo e eu estava na bênção, sendo enviada, né? Então, assim, quando eu fui orar junto com essas duas pessoas, do que a gente faria na parada gay, né? Além de ir, né, se relacionar com as pessoas, é muito bonito que no momento que a gente estava orando, veio assim uma convicção. Eu tive a certeza de que eu falei, gente, vamos preparar no nosso sermão, porque eu sinto em Deus, no meu coração, que nós vamos ter uma oportunidade única de levar a palavra como nunca se teve. E eu falei assim, podem preparar. Pode se preparar, porque vai ser muito especial e nós vamos ter a oportunidade de pregar de uma maneira diferente. Então, eu preparei um sermão. Apareceu mais 2 jocumeiros, 2 missionários jocumeiros de outras cidades que eu nem sei, para reforçar o time. Apareceram do nada e a gente, vamos junto. E quando nós chegamos na parada gay, que de fato não era uma parada gay muito grande, acho que estava começando naquele ano, já me apontaram para quem era o líder da parada. Falou assim, Alana, é aquele rapaz que é o líder da parada gay aqui. Eu falei, ótimo. E a gente já estava com cartazes, assim, Jesus não é homofóbico, Jesus ama todos LGBT. E na época não tinha essa coisa de igreja inclusiva. Eu estou falando de coisa de muitos anos atrás, tá? Não tinha essa igreja contemporânea da Lana Roder, não tinha essas igrejas inclusivas, né? Então, assim, quando nós chegamos lá, e aí eu vi aquele rapaz que estava liderando o movimento, eu dei um sorriso bem grande e falei assim, eu vim aqui especialmente para essa parada gay. E aí ele abriu um sorrisão e falou, o que você tem nesses cartazes? Eu falei, eu tenho uma novidade de vida. Aí ele olhou e falou assim, você sabe que eu fui a vida inteira da Assembleia, meus pais eram da igreja? Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. E aí ele pegou na minha mão e falou assim, o que você quer? Você quer um microfone? Você quer ir lá para o carro de som? Não, porque você vai falar o que você quiser. O que você quer? Você quer o carro de som? Eu vou te colocar em cima do carro de som. Você tem liberdade para você falar o que você quiser. E eu entendi que os sinais de Deus estavam com a gente, né? E eu olhei para o pessoal, todo mundo já emocionado, né? Porque aquilo que Deus tinha falado para a gente estava se cumprindo. E aí foi muito interessante, porque eu subi até no carro alegórico. Tinha um pessoal da militância gay de Brasília. Quando eles olharam as nossas faixas, não gostaram, ficaram meio assim. Mas o dono da parada gay que tinha colocado a gente lá em cima. Então, entende? Ninguém podia me arrancar de lá. E eu estava com a autoridade do negócio. Então, eu entrei de uma forma muito respeitosa, né, me comunicando com eles. E aí chegou um momento que me deram o microfone. E aí, no momento que me deram o microfone, já era, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E pai, comecei a falar, gente, tem uma igreja aqui na cidade de Corumbá, que está com os braços abertos para te acolher, e tá. Eu acho que foi uma meia hora, foi uma palavra aí de meia hora, compartilhando, falando do amor de Deus, e foi muito engraçado, porque os Google Boys que estavam tudo agitados, eram Google Boys que tinham sido contratados de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul, da capital, para ir para o interior, e eles estavam naquela animação, e depois da palavra eles estavam assim, introspectivos, você via o olhar mudou, a vibração do lugar mudou, o ambiente mudou, tudo assim, aquela coisa diferente, uma presença de Deus. E aí você fala, Lana, presença de Deus naquele lugar, uma graça, um amor naquele lugar, né? E eu estava assim, extasiada, eu estava feliz, eu falei, nossa, melhor parada gay que eu já fiz na minha vida. E aí a gente foi pela pista, foi compartilhando, foi abraçando as pessoas, foi falando do amor, e as pessoas vinham, tiravam foto da nossa faixa, queriam saber mais, por que a gente estava ali, qual que era o nosso propósito. Só que no outro dia, toda a comunidade, né, toda a associação de pastores ficou sabendo,
E aí eles falaram, que absurdo é esse que aconteceu? O que é isso? Quem é essa menina? Porque na época eu tinha ainda esse visual aí dos punks, né? Que eu ainda estava nessa parada de missões urbanas. Então eu tinha minha cabeça raspada de um lado, tinha todo um outro estilo, né? E a cidade muito tradicional. E aí eles falaram assim, quem essa louca acha que ela é? Vir para uma parada gay na roda dos escarnecedores e falar que existe uma igreja que ama eles. E foi maior polêmica e começaram a se levantar contra esse pastor que tinha me apoiado na cidade. Aliás, esse pastor que tinha me apoiado na cidade, ele era candidato a vereador naquele ano. Então, pensa, era um ano muito delicado para eles, era um ano que eles se articulavam politicamente e, de repente, eu vou lá, faço a parada gay, levo uma faixa, né, nome da igreja dele também, e aí todos os pastores, né, todos não dá para generalizar, mas muitos pastores se voltaram contra ele e um especial foi para bater nele. Bater nele. Foi uma briga assim homérica, a cidade toda ficou sabendo do tipo de coisas. Eu sabia que você era um picareta, pecador, e eu no meio, só que a princípio eu não sabia que estava acontecendo tudo isso, toda essa repercussão. Então, no outro dia, quando eu fui para a igreja, fui dar paz do Senhor, ninguém me cumprimentava. Ninguém me dava paz do Senhor, porque os próprios membros da igreja estavam super magoados. Eles falavam, pastor, e agora? Agora vão falar que a nossa igreja é uma igreja de gay. Agora vão falar que a nossa igreja é gay. Você vê como que a igreja está despreparada, mas eu estou falando de uma igreja em que os membros tinham um pastor incrível, com muito amor no coração, com muito amor pelo próximo. Ele tinha filhos dele que também é missionário, da Jocum. Então, mas você vê como que, mesmo em lugares que a gente tem preparado, às vezes ecoa coisa que a gente não imagina. E eu lembro que próprias pessoas das lideranças da igreja não me cumprimentaram, estavam chateadas comigo. E eu não entendia, até que ele veio falar para mim. Ele falou assim, Alana, as pessoas estão revoltadas, porque agora estão questionando, né, os pastores estão vindo para cima, onde já se viu roda dos escarnecedores, onde já se viu, se os gays começarem a vir para a igreja, agora é a igreja de gay, e, Alana, a proporção disso foi tão grande que eu tive que ir na casa de alguns membros para poder pedir desculpa, porque eu falei para eles que era a primeira vez que você estava indo. Eu falei assim, pastor, no nome do Senhor Jesus, não faça isso. Não emburreça a sua igreja. Porque se Jesus estivesse aqui, ele ia estar lá na reunião de pastores ou ele ia estar lá na parada gay. Eu falei, não faça isso. A gente está no caminho certo. Eu sei que é difícil, é ano político, você não deveria se indispor. Eu estou indo embora e deixando a bomba aqui para você. Eu sei que é terrível isso. Mas que orgulho, que amor por essa situação da gente poder um dia olhar para trás e dizer que nós fomos perseguidos por causa da causa de Cristo. E assim foi, ele sofreu muita retaliação, bombardearam muito ele. Eu tive que praticamente vazar da cidade, tive que ir embora da cidade. Já estava dando meu time, mas realmente... E, pasme você, passou alguns dias e o líder da parada gay procurou o pastor. Ele tinha um comércio na cidade, e aí ele falou assim, pastor Vitor, eu vim aqui te agradecer por aquela faixa que você mandou aquela menina levar na parada gay. E eu quero te dizer, pastor Vitor, que eu e toda a comunidade gay de Corumbá vamos votar em você. Pastor Vitor não ganhou a eleição, porque ele perdeu todos os votos da igreja, mas toda a militância gay da cidade, toda a parada gay da cidade votou no pastor Vitor. E essa é uma das histórias, assim, icônicas. Esses dias, no meu Facebook, veio a lembrança desse dia. As fotos dessa parada, e eu fiz um texto. Nesse texto, vários religiosos, um pastor, inclusive, começou a me atacar muito, né? E foi, assim, uma coisa terrível. Então, a gente vê que, apesar de eu justificar que a minha fala não era leviana, que eu não estava reforçando o pecado de ninguém, que a nossa intenção era falar do amor de Deus, ainda assim
fui acusada de muitas coisas. Então, veja, é uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, mas que ainda hoje a gente ainda tem um problema seríssimo de lidar com essas problemáticas em relação à sexualidade, ou relação daquilo que é diferente da gente, das escolhas diferentes da gente. E eu penso que enquanto cristão, enquanto evangelista, enquanto missionário, o meu papel não é entrar na sexualidade de ninguém, na identidade de ninguém, não é doutrinar ninguém, mas é levar o amor, sabe? As pessoas se importam muito com a prática que a pessoa tem, o estilo de vida. Não, isso não é importante. O que é importante é o que a gente está carregando, o que a palavra quer comunicar. Né? A pessoa, antes de qualquer coisa, ela precisa conhecer Deus. Ela precisa ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Sabe? E as pessoas estão mais focadas em regras. Elas querem chegar na pessoa já, sabe, tô lindo. Não é assim, gente. Não é assim. Tem coisas na minha vida e na sua vida que eu tenho certeza que, enquanto cristão, até hoje Deus está trabalhando na nossa vida. Então, por que a gente quer mudar pessoas? Que a gente quer simplesmente chegar com uma foice e arrancar as coisas das vidas da pessoa? Cada um tem que respeitar o processo, o Espírito Santo que convence. A gente faz a nossa parte levando a palavra, a verdade, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode ver de modo superficial, sabe? Mas eu fui muito atacada na lembrança desse dia. Então, isso só demonstra uma problemática que ainda está por aí, né? Eu ouvindo esse testemunho, eu vejo que é mais do que eu sempre tenho batido muito na tecla sobre essa questão. As pessoas, às vezes, assim, na verdade, a frase que seria para intitular tudo isso é o seguinte: não existe um problema na igreja, existe um problema nas pessoas. Né? As pessoas querem tudo imediato e rápido. É a questão do século, né? E aí, assim, não vai dar para a gente falar tudo isso porque a live já está acabando, pelo tempo que eu já olhei aqui. Mas, assim, a não ser que você queira abrir uma outra, tá bom? Mas me manda... Você sabe. Eu aceito. O pessoal aí tem que falar aí. Mas... Vocês querem que a gente faça mais uma live ou não, gente? Fala aí pra gente aí nos comentários. Aleluia! Uma pessoa falou sim. A Sabrina também falou sim. 2, pelo menos. 2 sim, pelo menos. Então vamos fazer isso. Aqui, ó, o Mundo da Pink, essa moça que comentou, ela é uma missionária incrível, com um projeto lindo no Paraguai. Pode chamar ela também, tem muita coisa linda. O Neto também, que acabou de mandar uma palminha, missionário. Gente, meus amigos missionários aqui em peso. Pode chamar, muita experiência linda, fora do Brasil também. Muita gente boa, vou indicar sim. E a gente vai vendo aqui algumas coisas que a gente vive, né, dentro de missões, ele vai ensinando a gente, né? Ainda nessa área da sexualidade, trabalhando com essa galera, uma vez na base que eu fazia parte, a gente rodando essas escolas de sexualidade, um dos nossos preletores, Saulo Navarro, que é uma pessoa que trabalha muito com a sexualidade, ele tem um testemunho, né? Ele teve uma vida, né, dentro da homossexualidade, e, gente, sem neura, não existe homofobia. Homofobia não é só pecado, tá? É crime e pecado. Não tem ninguém homofóbico aqui, tá? Deixar bem claro, tá? Mas o Saulo, ele tem uma experiência de vida, que ele teve vários envolvimentos na vida dele, depois ele se casou, teve filhos. Então, ele tinha um testemunho nesse sentido. Ele foi ministrar nos Estados Unidos e lá ele comentou que nós estaríamos rodando uma escola de sexualidade em Almirante Tamandaré. O pessoal da militância gay lá dos Estados Unidos, né, entrou em contato com a militância aqui do Brasil e falou: parece que nós temos um homem que está levando adiante essa ideia, né, de cura gay, então a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Então, o que aconteceu? Enquanto a gente ia rodar a escola, nós recebemos um grupo na base que estava lá para protestar contra a escola, porque eles entenderam que era uma escola homofóbica,
que era uma escola que ia contra os princípios deles. E foi muito interessante, porque eu fiz parte de um grupo que eu falei, nós precisamos receber com todo o amor, com todo o cuidado, porque é uma oportunidade. Veja, eles estão vindo até nós. Isso é um privilégio. Enquanto muita gente entra em parafuso, meu Deus, eles vão vir aqui, vão fazer beijaço, tem manifestação, vai ser uma loucura. Eu falei, gente, que privilégio, que bom, eu vou precisar ir para a parada gay, eles vão vir até aqui, pelo amor de Deus, vamos arrumar uns pão, vamos todo mundo sentar e vai ser a coisa mais linda do mundo. E foi. E aí, quando eles chegaram para fazer a manifestação, foram poucas pessoas, foram, na verdade, algumas pessoas chaves, né, de lideranças, da Marcha das Vadias, que é um movimento feminista muito forte, outros também, mas foram poucos, e aí eu pedi para que eles entrassem, que eles tomassem um cafezinho com a gente, eles sentaram na mesa, não estava só eu, tinha alguns outros missionários também, que trabalham também nessa área de sexualidade, e foi coisa mais linda a nossa troca. Em algum momento, uma das militantes, né, e ela falou assim para mim, bom, eu vou jogar real, eu estou aqui, era para fazer uma manifestação, e eu estou vendo que vocês são super do diálogo, super acessíveis, eu quero questionar vocês com relação a isso. Então, vocês acolhem aqui uma pessoa que foi ex-gay? Vocês recebem aqui? Nós recebemos uma pessoa que foi ex-gay, uma pessoa que é gay, uma pessoa travesti, uma transexual, qualquer pessoa é bem-vindo. Ah, tudo bem, mas a gente não concorda, que vocês acham que na Bíblia isso é pecado e tal. Eu falei, bom, aí é uma questão teológica. Então, assim, você tem uma visão com relação a isso. Eu tenho uma outra visão com relação a isso. E tudo bem. Eu falei assim, tudo bem.